Fala, meu povo! Eu quero cumprimentar você com a boa noite. Quero desejar também, um excelente ano, tá? Que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Este é um episódio que ele é pertinente para o nosso século, para o período que nós estamos vivenciando, né? Então, nós queremos abordar um tema hoje que é interessante demais. Daqui a pouco eu vou revelar para vocês aqui o tema, mas antes disso, eu não estou só aqui. Eu quero cumprimentar também um amigo que Deus nos apresentou, porém eu vou deixar ele ficar bem à vontade para se apresentar. Mas antes disso, tá? Vou te pedir para fazer uma oração para a gente. Amém. Vamos fazer oração? Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui glorificando e exaltando o seu nome, colocando o Senhor na centralidade deste dia, para que o Senhor possa fazer e conduzir da melhor forma, canalizando as palavras, as perguntas, tudo aqui que seja para a honra e glória do Senhor. Abençoa o inconsciente, o consciente, o subconsciente, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus, que faz todas as coisas. A Tua palavra nos diz que posso todas as coisas que nos fortalecem. Então, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, cada um desse ministério que está por trás também, essa equipe maravilhosa, que o Senhor continue abençoando e abençoando também quem vai estar assistindo. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Pode ficar à vontade para se apresentar, meu amigo. Bem, olá. Como é que fala? Boa noite? Pode ficar à vontade. Boa noite, bom dia. Tem noção do horário que essa galera vai assistir, né? Olá, tudo bem com vocês? Me apresento, sou o Fernando Júnior, terapeuta emocional e psicanalista. Tenho um consultório e um projeto que se chama Sabedoria para Governar. Perfeito. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre uma batalha que ninguém vê, mas que todos enfrentam, né? Não é uma guerra contra pessoas, preste atenção nisso. Não é uma guerra contra pessoas, não é uma guerra financeira, nem apenas espiritual, no sentido que muitos imaginam. É uma guerra que acontece dentro da nossa mente. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é um tema muito interessante, tá? Quebrando as fortalezas da mente. Nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo não é privado. Eu quero convidar você também, que quiser fazer parte desse grupo, tá? Ali a gente ora, a gente compartilha algumas coisas, ali a gente conversa, a gente faz enquete. E esse tema que nós estamos abordando aqui é um dos temas mais votados de uma enquete que nós fizemos nesse grupo, né, do WhatsApp. E hoje nós vamos trabalhar esse tema, né? Nós estamos aqui com ele, psicanalista, e ninguém melhor para nos responder acerca dessa temática, não é mesmo, meu mano? Cara, fala um pouco pra gente. No seu entendimento, na sua função, na sua área, o que é esse tema? Explica pra gente esse tema, quebrando as fortalezas da mente. Bem, primeiramente, quebrando as fortalezas da mente, ela se refere aos padrões de crenças limitantes que nós temos e que nós possuímos. E que essas crenças e esses padrões limitantes, muitas das vezes, são inacessíveis e invisíveis. Ou seja, muitas das vezes nós não temos acesso. E como eu sou um psicanalista, e eu gosto muito de frisar isso, porque a psicologia trabalha de uma forma, a psicanálise trabalha de outra, o terapeuta também trabalha de outra e o psiquiatra também trabalha de outra forma. A psicanálise, ela faz um estudo aprofundado do inconsciente. A psicologia, ela já abrange mais brando, entendeu? Não é tão aprofundado, né? E já o psiquiatra, ele pode atuar fazendo a análise, mas ele faz também receita, né, de remédios. Ele pode passar remédios, ele pode receitar remédios.
exames. E a psicologia, ela também, ela dá laudo, né? Agora, na verdade, o psicólogo, né? O psicólogo, ele pode dar laudo. A psicanálise em si, nós trabalhamos só com a fala e a escuta. Psicanalista não dá laudo. A gente só trabalha mesmo na escuta. E a nossa linha de investigação é exatamente isso, o inconsciente. Aquilo que eu e você, muitas das vezes, nós não temos acesso, que são os traumas e os gatilhos, que são também herdados por uma linha parental e geracional, que é do esperma do pai, tá introduzido no óvulo da mulher. É aí que começa toda essa linha de fortaleza da mente. Cara, eu achei interessante. Peraí, vamos trabalhar uma ideia aqui, tá? Então você falou pra gente aqui que a psicanálise, ela trabalha o inconsciente, aprofunda, né? Sim. Tá. Ela vai... Lembrando também que as linguagens também são diferentes, tá? As nomenclaturas também são diferentes. Por exemplo, na psicanálise fala inconsciente, já na psicologia fala subconsciente, mas é a mesma coisa, né? É a ponta do iceberg. Por exemplo, a ponta do iceberg, o que está abaixo do iceberg é o inconsciente, é a linha da memória. E é aí que tá todo o arcabouço, né? Da pessoa, daquilo que a pessoa é ou daquilo que a pessoa se torna, né? Mano, mas como que se dá isso? Porque tu falou assim que é coisa herdada. Então, se nós estamos trabalhando essa ideia aqui de quebrando as fortalezas da mente, para o público que está nos ouvindo aqui, para eles entenderem legal a ideia dessa temática, se eu entendi bem, tem problemas e traumas que nós enfrentamos hoje, que é por causa do nosso passado, que a gente nem existiu ainda. Não, exatamente. Mas como que é isso? Exatamente isso. Pensamentos limitantes são medos, mentiras. Ou seja, aquilo que o seu pai viveu, o seu avô, seu tataravô viveu, né? Isso fica introduzido em uma linha de informação que começa exatamente pelas células troncos através do sistema nervoso. Então, ou seja... que isso? Sim, exatamente. Ali começa a estrutura psíquica do sujeito, minha e sua. É ali que começa. Então, é a preparação de um mecanismo, lembrando que é um mecanismo, né, de defesa, ou seja, proteção. Esse bebê, essa criança, ela já vai ser desenvolvida com mecanismos de defesa, até mesmo numa linha emocional, onde que ela vai ter algumas proteções, limites, que ela nem sabe. Que isso? Sim. Cara, então, hoje tem pessoas sofrendo dentro da igreja, fora da igreja, por um problema que ela não caçou. Olha, um exemplo básico que eu posso dar para você também dessa linha nessa linha das fortalezas da mente, tem uma música, né, que eu na infância, quando eu era pequeno, eu escutei muito essa música, que era assim: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, lembrando-se aí que nós não temos uma criança, não tem um cognitivo ainda formado. O que seria esse cognitivo? Esse cognitivo é a linha do padrão da mente, né? Aonde que vai a linha vai formar o córtex pré-frontal, aonde que vai dar à pessoa estímulos, aprendizado, linguagem, fala. Então, uma criança ela não tem um cognitivo formado. Então, essa música, muitas das vezes, vai amedrontar a criança. E essa criança ela pode crescer, virar um adulto com medo de escuro, com medo de careta, com medo de, muitas das vezes, é o que a gente vê, crianças com medo de palhaço, inconscientemente. Caraca, cara.
E isso é por um pai, né? Por um pai e por uma mãe com consciente, cognitivo formado, mas muitas das vezes é o que a Bíblia fala, né? O povo é destruído, né? O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. O conhecimento, ele muitas das vezes, ele quebra essas resistências e essas fortalezas da mente. Por quê? Porque a informação, ela nos dá o entendimento. Como diz a Bíblia, eu gosto muito do manejo clínico, mas eu também trabalho com a abordagem clínica cristã, né? Porque para mim o livro da Bíblia, a Bíblia é um livro comportamental, é um livro sagrado, é um livro, né, divino, espiritual, né, inspirado em Deus, né? Mas também é um livro comportamental, porque se você for ver lá, ele vai falar de muitos comportamentos, de muitos personagens, muitas coisas. Então, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele vai falar que a paz excede todo o entendimento. Então, ou seja, eu só tenho paz se eu consigo entender. Se eu não consigo entender, eu não tenho paz. Então, uma criança, quando ela nasce, ela já não sabe falar. Então, como que ela vai pedir alguma coisa? A primeira fala dessa criança é o quê? É o choro. Então, como uma criança não sabe falar, ela vai usar muito do primeiro cérebro que nós temos, um dos cérebros que nós temos, que é o reptiliano, que são a linha do instinto. O cérebro reptiliano é instinto. Então, essa criança ela vai usar muito do instinto, né? Esse cérebro ele é o luta ou foge, ou o sistema límbico, que quer dizer o sistema das emoções, o manejo das emoções. Só que essa criança não tem o principal, que é a linha racional, o neocórtex pré-frontal. Ele não tem. Então, quem tem o neocórtex pré-frontal formado é o pai e a mãe dessa criança. Então, quem vai conduzir a mente dessa criança é o pai e a mãe dele. Não, então, peraí. Então, vale um conselho aqui, então, pra galera que vai nos ouvir. Porque o que tem de gente hoje sofrendo por uma infância mal criada, tô colocando entre aspas aqui, por que eu falo mal criada? Porque às vezes o pai também não sabe que tá construindo a pessoa assim, né? Meu menino mais novo hoje tá fazendo 3 meses, entende? Porém eu tenho um menino de 3 anos também. E dada a correria do dia, da semana, trabalho, igreja, atende agenda, prega aqui, e tem os afazeres, a gente, tipo assim, muitas vezes fica meio desapercebido a criação, entre aspas, né? Então, aí entra nisso daí que você falou, sobre como eu construo a infância dessa criança. Eu tava tendo uma conversa ontem com um grande amigo, e como se encadeou essa conversa, cara? Hoje, a figura masculina, ela tem um grande peso nos seus ombros, né? Que homem não pode chorar, cara. Homem tem que engolir o choro. Eu estudei, quando eu estava estudando um pouco de psicanálise, na época, eu caí nesse estudo, que é um grande problema quando uma criança tá chorando e você não deixa ela chorar. Você fica naquela assim, não, engole o choro. Você é homem não pode chorar. Não pode chorar. Aí fica uma criança suprimida do lado de dentro, que quando ela cresce, ela aprendeu. São as fortalezas, tá? Isso. Ela aprendeu a não conseguir colocar pra fora os sentimentos. Exato. Entende? Aí a gente tem o problema hoje, né? Que a gente fica aqui, ó, por exemplo, com pessoas dentro da igreja, que frequentam a igreja, adorando a Deus, porém, mas continua presa os seus pensamentos, né? E fica com medo, culpa, rejeição, ansiedade, inferioridade. E como que eu consigo hoje, Fernando, como que eu consigo hoje resolver essa questão? Porque, por exemplo, nós estamos falando de algo cauterizado. Nós não estamos falando aqui de algo simples. Nós estamos falando de fortaleza. Então, quebrando fortalezas da mente. Sim. Como que eu consigo quebrar hoje? Então, Everton, eu sempre uso essa fala e essa abordagem com os meus pacientes no consultório em manejo clínico. O que eu falo com eles é o seguinte, é bem prático. Um carro, ele tem um manual, correto? Sim.
Nós mesmos evangélicos, né, cristãos, sempre falamos, qual é o manual do crente? A Bíblia Sagrada. No celular ele tem um manual. Tudo que você compra, que você não sabe manusear, né? Lembrando que a nossa mente ela é uma, como eu posso dizer, ela suporta adversidades, né? Então, eu que dou o comando a ela. Ela gosta, não é que ela não gosta de desafios, mas precisamos desafiar a nossa mente. Que é uma linha também que eu pratico também muito no consultório, no Centro Analítico, em terapia, que é a neuroplasticidade. Porque o cérebro ele pode ser moldado, entendeu? Isso. Então, essa linha, que é se retratando da fortaleza da mente, o que eu falo com meus pacientes, retomando, né, para não fugir aqui, tudo tem um manual. O carro ele tem um manual, a televisão ele tem um manual de como ele funciona. Mas agora, e o Fernando, ele tem um manual? Rapaz. O Eli Everton, ele tem um manual? Será que a pessoa que está nos gravando, ela conhece realmente como o Eli Everton funciona? Só conhecendo, né? Mas não temos um manual, não temos uma coisa escrita, né? Que a gente possa ter acesso e entender como que é o Eli Everton. Isso é o autoconhecimento. E é aí que mora o segredo da psicoterapia e da terapia. Rapaz, essa ideia da elasticidade da mente, que tem como moldar a mente, isso é muito interessante. Porque a gente vê aí hoje, nós estamos no século XXI, hoje nós não estamos só no século da tecnologia. Não. Nós estamos também no século da auto-performance. Em pessoas que levantam cedo para malhar, corre, tu é atleta. Tu sabe muito bem o que eu tô falando. Tu malha, tu corre. Tem pessoas que fazem bicicleta. Hoje eu tava conversando com um cliente na cadeira, ele tava falando assim, tava fazendo o teste para Ironman. O rapaz saía correndo não sei quanto tempo, aí pedalava não sei quanto tempo, aí malhava não sei quanto tempo, nadava não sei quanto tempo. Mas aí eu fiquei analisando, você tá aí, quando que ele para cuidar da cabeça dele? Porque o que acontece? Hoje nós temos o grande problema que a gente só quer moldar e reformar aquilo que os outros estão vendo. Entende? Eu saio aqui, quem que eu vou mostrar? Quem que eu quero que o povo veja? Qual Eli Everton que eles querem? Aquele camarada é definido? Aquele camarada bonito? Tem um cabelo maneiro? Tem uma barba, tem uma fala maneira? Tá. Mas e quando esse Eli Everton fecha a porta? Quando ele reclina a cabeça no travesseiro? E quando ele apaga a luz de casa, porém a luz da alma dele permanece ligada? Eu tava conversando... Isso! Eu tava conversando com um bombeiro ontem, um cliente também, e eu perguntei assim, falei assim, mano, vocês têm que ter o sangue muito frio, cara. Como que vocês conseguem resgatar uma criança agarrada na ferragem e vocês não sentir isso? Ah, não, é o costume e tal. Eu falei assim, cara, vocês fazem tratamento psicológico? Ah, não, faz, com certeza. De quanto em quanto tempo? Ah, não, uma vez ao ano, vai um psicólogo lá e conversa com todo mundo. Uma vez ao ano? Mas, cara, vocês atendem ocorrência todo santo dia, meu irmão. Pegando criança queimada, gente agarrada no meio do ferro, a carro amassado. E como que vocês não tratam a mente, cara? Isso aí tem que ser recorrente, você tem que cuidar da mente, sabe por quê? A gente cuida de tantas coisas, esquece da cabeça. A pior guerra, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a pior guerra que existe é a da mente. Exatamente. Tem um texto bíblico. Ó, na 2 de Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso 3, diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O verso 5. Destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Cara, essa ideia aqui desse texto mostra justamente isso que nós estamos abordando aqui, né? Nós estamos abordando aqui. E o fato dessa coisa suprimir a nossa mente, destruir a nossa mente, isso também, cara, nos afasta da obediência a Deus. Sim. Como que eu consigo, então, quebrar isso? Fala, galera! Hoje eu vim falar sobre um dos nossos patrocinadores, Central Love.
É uma empresa de personalizados, eles trabalham com vários tipos de personalizados, como caneca, camisa. Se um dia você for convidado para mais um episódio do podcast, você também ganhará esse chaveiro personalizado. Eles trabalham com kit escolar, como mochila, lancheira, agenda, e também tem kit de aniversário, como topo do bolo, painel de mesa. E se você também estiver procurando lembrancinha para o aniversário, eles também fazem bolsinha, mochila, necessaire e outros tipos de personalizados. Entra lá no Instagram deles, Central Love, para você conhecer todos os trabalhos. Você comprando com o cupom do Podcast Vertical, você vai ter um desconto na sua compra. Vem para Central Love e faça sua encomenda. Quebrar o que você diz como? A fortaleza da nossa mente. Porque hoje tem gente perdendo guerra. Eu ouvi uma frase do Thiago Brunet, uma vez, ele fazendo uma live de manhã, do nada eu cliquei para assistir. Não sou muito de assistir, mas nesse dia eu cliquei para assistir. E a primeira fala dele foi: toda guerra interior rouba o seu resultado exterior. Isso eu achei sensacional. Sim. Essa frase me acompanha o resto da vida. Sim, mas lembrando também que eu falo muito isso também com meus pacientes, que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem limites, né? Quando a gente fala assim, como quebrar uma fortaleza, na verdade não é nem quebrar, é confrontar. E o que a gente pode entrar nessa linha falando-se de prazer e de desejo é a dopamina. E eu falo com meus pacientes que tem a dopamina a longo prazo e tem a dopamina a curto prazo. A curto prazo é que vai te levar ao resultado imediato. E a longo prazo é a que vai fazer todo o processo consciente do caminho do neocórtex pré-frontal ao caminho da racionalidade. Então, ou seja, aí está essa batalha que você acabou de dizer, que é o conflito da mente entre o consciente e o inconsciente. Porque o inconsciente, ele é a proteção da mente. Ele é um mecanismo de defesa que ele como eu posso dizer, ele preserva, vamos colocar assim, ele poupa a energia. Se essa pessoa tem um trauma e ela não tem consciência desse trauma, o inconsciente ele vai ficar como um juiz. O que ele vai dizer para esse outro lado da mente? Não faz, porque você já fez, você já quebrou a cara, você não consegue. E é aí que eu falo que a gente vai quebrar essa fortaleza da mente. Por quê? Porque você vai confrontar, estimular, né? E manusear, ensinar a sua mente ao que tem que ser feito. Ou seja, treinamento. Por isso que muitas das mães na época, os pais na época, queriam que os filhos fizessem regime militar. Por quê? Trabalha-se exatamente com a linha da disciplina, do hábito, da educação, do comportamento, entendeu? Então, essa já é uma maneira de estimular esse indivíduo, essa pessoa ou esse paciente. Rapaz, isso é interessante a forma que você abordou esse ponto, porque o que eu penso, cara? Tem muitas pessoas hoje, tá? Tem muitas pessoas hoje perdendo batalhas por não saber como lutar. Lembra que tu acabou de falar aí que tem pessoas com traumas hoje sem saber que tem esses traumas. E agora tem algo dentro da mente como um juiz o acusando? Perfeito. Você, na condição de psicanalista, compreende isso. Agora, beleza. Nós estamos falando com alguém que talvez agora está sentado num quarto escuro, entende? Talvez com a gilete na mão, a faca na mão, querendo se matar, porque não tem uma resposta para a cabeça dele, porque ele não sabe como lutar as guerras. Porque, por exemplo, uma coisa é essa pessoa desligar o som do telefone, outra coisa é ela desligar o som da mente. A mente não desliga. E fica falando e fala daqui, e a pessoa para onde vai, a mente tá com ela e grita, barulho, tá. Quando a pessoa chega nesse estágio, a gente sabe que ela tem que procurar ajuda. Mas qual que é o nível básico para a pessoa saber que ela precisa procurar? Porque muitas vezes a pessoa tá passando problema, mas ela não sabe como procurar ajuda,
não sabe aonde procurar ajuda, não sabe o que fazer, não sabe como silenciar o barulho da cabeça, e a única forma que ela acha é se matar. Uma vez eu estava escrevendo um artigo sobre a depressão. Eu queria entender. Eu queria, sem brincadeira, cara, eu queria entender a depressão. Por que eu estava escrevendo esse artigo? Era um pequeno documentário, né? Eu estava escrevendo. Uma vez, um rapaz pregando com bastante maestria no domingo, um pastor, na segunda o camarada se mata. Eu falei assim, não, peraí. O camarada que no domingo sentindo uma glória de Deus, sentindo o poder de Deus e se entrega. Mas na segunda o camarada se mata. O que é que tá acontecendo? Aí foram buscar os índices. Ah, não, querido, tinha um quadro depressivo, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, tá, o que é essa depressão? Por que essa depressão ela vem com tanta força ao ponto de convencer a pessoa que a resposta para a solução do problema dela está na morte, pô, e não na procura de uma ajuda? Porque 8 minutos salva a vida. Sim. 8 minutos é suficiente. Cara, fala pra gente o que é essa depressão. Eu entendo. Talvez tu vai começar falando que é algo do passado e tal, beleza. Mas, cara, na minha cabeça tem mais, cara. O que acontece? Como nós estamos falando dessa linha invisível do inconsciente, essas coisas que nós já herdamos, né? Desde lá, de quando nós éramos bebê, Freud, ele fala que todo adulto ele tem uma criança reprimida dentro dele. Isso é o recalque, tá? Então, essa pessoa já vem com esse mecanismo, ela já vem com essa performance, ela já vem com essa estrutura narcísica, que muitas pessoas falam de narcisismo, né? De narcisista e tal, mas a estrutura narcísica e psíquica começa aí, tá? Então, assim, às vezes na infância, e às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes está falando isso, está falando aquilo, que fulano é narcisista, que fulano é isso. Só um adendo aqui. Até a palavra recalcada, né? Tem pessoas que falam assim, não, essa pessoa é recalcada e tal, mas não sabe nem porque o recalque é um sentimento inconsciente reprimido, entendeu? Agora, a psicanálise acredita no retorno recalcado. O que é o retorno recalcado? Ele vai vir de alguma forma, ele vai vir em uma forma de humor, de um personagem, em um ato falho. Essa pessoa, ela simplesmente, assim? Ela como se diz, ela se... Como eu posso estar dizendo a palavra? Ela se ausenta de si mesmo e se incorpora no personagem como uma fuga da dor. Ah, não, peraí. Sério? Peraí. Nossa mente, ela não é adaptada à dor. Então, toda vez que tiver dor, ela vai fugir. Por isso que é necessário você ter a linha, né, ao longo prazo, para você confrontar, estimular. Por quê? É igual agora você falou de musculação, atividade física. Qual é a pessoa que quer sentir dor para crescer? Mas os pregadores, nós sempre utilizamos de falar que crescer dói. E quando a gente cresce, a gente quer voltar o quê? A ser criança. Por quê? Porque vem as responsabilidades. Muita coisa. Vem as responsabilidades, e aí que entra uma linha também que eu gosto muito, que eu falo que a maturidade não é por idade. A maturidade é por experiência e escolha. Porque um jovem, a linha cognitiva dele começa desde lá do ventre e vai até os 25 anos a começar a se formar. Então, ou seja, esse jovem ainda, ele não tem uma linha racional aonde de escolha. 25 anos? 25 anos. Por isso que muitas das vezes... Rapidinho. Mas e aquela ideia que a psicologia também aponta, que até os 7 anos a pessoa tá naquela formação do caráter dela? Ainda está em construção, tudo está em construção. Porque tem a parte até os seus 7 anos ali determina quem essa criança vai ser. Sim. Eu até preparei aqui, ó. Dos 2 anos, a primeira infância, o foco é estímulos sensoriais e motores. De 7 a 11 anos, operatório concreto, início de pensamento lógico, aplicado a situações
reais. De 11 a 15 anos, operatório formal, capacidade de pensar de forma abstrata e formular hipóteses. De 15 a 25 anos, maturação do córtex pré-frontal, auge do desenvolvimento da tomada de decisões e controle dos impulsos. Então eu fui imaturo até 25 anos, pô. E eu ficar. Mas aí que tá. Apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando eu era menino, pensava como menino e agia como menino. Então, ou seja, eu pensei como menino e agi como menino. Mas e adulto? Quantos adultos você vê hoje? Um pouquinho de polêmica, né? Quantos adultos que você vê hoje que não cresceu? Tem a idade de 35, 45 anos, mas foge da responsabilidade. Ou seja, é aquela famosa, aquela briguinha do conflito entre o consciente e o inconsciente. Vai investigar por que esse rapaz foge de responsabilidade ou de dificuldade. Tem como dar um parecer por que essa pessoa foge? Ou só conversando com essa pessoa para entender como foi a infância dela? Já começa pela dor, né? Porque tudo aquilo que é a mente, né? Como você força a sua mente, pressiona a sua mente, a dor, a mente, ela simplesmente vai falar para você fugir. O outro cérebro reptiliano luta ou foge, ele vai falar, foge. Você vai simplesmente fugir dessa dor. Você não vai... uma coisa que eu posso também assim melhorar para as pessoas entenderem melhor, procrastinação. Vamos deixar para amanhã? Isso aí é o auge. Esse assunto... Isso aí é o mulher, auge. Vamos supor, o marido saiu para trabalhar, trabalhou o dia inteiro, a mulher em casa, fez o serviço e tal, o marido chega cansado em casa, e aí a mulher pega e fala com ele assim, amor, vamos conversar aquele assunto daquele presente que ele estava querendo comprar. Amor, outra hora eu converso. Porque a mente dele tá precisando o quê? Descansar. Não, amor, vamos conversar agora. Amor, não dá. E aí, que eu falo que muitas das vezes o cortisol já dá aquela florada, porque o nível de cortisol vai lá em cima, porque entra tensão, entra raiva e o nível de cortisol vai lá em cima. Ou às vezes a pessoa vai fugir, ou às vezes ela vai discutir e às vezes eles vão brigar. Que isso? Sério, é assim. Certo tipos de coisa, conversas difíceis, pode falar. Um jovem, o que acontece com o jovem hoje? A nossa mente, na psicanálise, nós acreditamos entre a linha do desejo e o prazer. Essa é a alma. Eu sempre falo também, isso é bom também as pessoas saberem que alma é uma coisa, corpo é uma coisa e espírito é outra. Eu sempre utilizo também num dos bordões do Sabedoria para Governar em alguns dos meus vídeos e às vezes postagem no WhatsApp ou no Instagram, que é a tríade que funciona. Não adianta só eu trabalhar no corpo e eu não trabalhar na alma, na mente. E não adianta eu só trabalhar no corpo ou só na alma e não trabalhar no espírito. Que o espírito é o fortalecimento e a canalização e a sublimação, que é a neuroplasticidade. Ou seja, você tem um sentimento, um trauma, um gatilho, uma tristeza, uma mágoa, um medo, só que você vai canalizar isso aonde? Na espiritualidade. Uma palavra, leitura bíblica, oração também trabalha o neocórtex pré-frontal. Olha como é que Deus foi tão sábio em deixar a oração pra gente. Ele é sinistro. Sim, porque é uma forma de você lidar com a solidão. Não, porque você não tá sozinho. Não, e o interessante, cara, perfeito isso que tu falou. Você não tá sozinho. Por que é perfeito? Porque quando tu falou da oração, né? Da ideia da oração, tem muitas pessoas que estão agora num quarto escuro, pensando em se matar, e o que Jesus falou era para entrar mesmo num quarto e fechar a porta. E tipo assim, mas não se matar. E falar no Pai que você quer que te vê em secreto, pô. Eu acho que
Mano, a maioria dos nossos problemas também são resolvidos através também da oração. Uma parte que a gente pode estar falando também da depressão aqui, pegando também uma parte da Bíblia, é que aquela parte de Nicodemos, né? Muito sábio, Jesus, né? Falando com Nicodemos ali, que Jesus explica que era necessário Nicodemos nascer de novo, né? Para que nós nascemos de novo. Como que é isso, voltar? Então ele não conseguia entender como que é nascer de novo. O que Deus está querendo dizer com isso? Eu tenho que nascer de novo. Ali a Bíblia vai dizer: o que é da carne, é da carne. O que é nascido da carne, é da carne. O que é nascido do corpo, é do corpo. O que é nascido do Espírito, é do Espírito. Só que essa carne aqui, Jesus está falando de carne e alma. Porque nós da psicanálise acreditamos que a lei e o desejo, elas é o impulso do sujeito e da alma do sujeito. A sua mente, ela vai buscar sempre por prazer e desejo. Só que tem leis. Regras. Se tem lei, se tem regras, tem que seguir. Qual é o lado que a sua mente, você acha que a sua mente vai escolher? O de imediato ou o curto prazo? É lógico que é o imediato. Porque ela não quer a dificuldade, ela quer a facilidade. Então, aquilo que tem dificuldade... Então, entender, por isso que Jesus também vai falar que discernir as coisas do Espírito, muitas das vezes você tem que estar canalizado e sublimado por Espírito, ou seja, numa linha de entendimento e conhecimento da palavra. Cara, mano, sensacional, cara. Eu tô curtindo muito esse episódio, sério. Vamos lá. Não tá nem... Não sei se tá próximo de acabar já isso aqui, cara, mas vambora. Não sei como que tu tá de horário. Uma coisa que eu gostaria de frisar também, que você falou sobre a depressão. A depressão é quando, na verdade, a depressão, e você falou uma coisa também, que como que começa? Como eu expliquei, ela começa lá de trás. Só que as adversidades da vida dessa pessoa que era um feto, ela passa a ser bebê, depois ela passa a ser criança, ela passa a adolescente, do adolescente ela vai para jovem, do jovem ela vai para adulto. As adversidades da vida não param. E aí a gente fala que há uma somatização de sentimentos, desde o inconsciente até essa parte dessa pessoa adolescente e adulta. Somatiza tudo. Então, como que começa uma depressão? Essa depressão, ela começa com sintomas e sinais. Quais são os sinais que a pessoa está entrando em depressão ou que a pessoa está entrando, já começa pelo gatilho da ansiedade. A ansiedade é um excesso, né? Nós da psicanálise trabalhamos o campo neurótico, o que o funk fala, né? Neurótico. Enquanto essa pessoa está no campo neurótico, essa pessoa tem como você conversar com ela. Agora, quando essa pessoa sai desse campo neurótico e ela vai entrar numa linha de psicose, que é uma outra linha que aí a gente já entra no estágio de melancolia e depressão, que é o excesso de sofrimento. É o excesso. Então, a depressão é um excesso. Então, ela deixa de ser uma ansiedade e ela se torna uma doença. E eu falo que a depressão não é espiritual, porque a depressão, muitas das vezes, ela é a desregulação dos neurotransmissores. Serotonina, que é o transmissor responsável pela felicidade, noradrenalina e dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então, ou seja, por isso que essa pessoa chega a não querer mais viver. Por quê? Não é só ela querer quebrar a fortaleza da mente. O neurotransmissor dela está desregularizado, está desregulado, né? E aí, quem que vai fazer esse trabalho? Quem que vai conduzir esse trabalho? Depende, né, se tiver algum profissional acompanhando. No meu caso, eu pego essa pessoa, esse paciente, peço para esse paciente e encaminho ele para um
psiquiatra, porque o psiquiatra vai passar o remédio para regular os neurotransmissores. E outra, depressão tem a ver também com falta de vitamina, falta de depressão sim, é por isso remédio? que é dado como, sim, por isso que é dado como doença, por isso que precisa de remédio. A depressão? Sim, Que isso, pô? sim. Doideira, hein? Por isso que a gente tem que ter parcerias. Nós, profissionais da sanidade mental, nós não podemos ficar em campos isolados e individuais. O terapeuta, ele precisa da psicanálise, a psicanálise precisa do psicólogo, o psicólogo precisa do psiquiatra. Então, ou seja, eu falo que é uma engrenagem. Todos trabalhando em prol a vida saudável desse ser humano. Mano, vamos lá. Me conta um pouco aqui agora, saindo um pouco do tema ali. Vamos lá. Falar um pouco de você, tá? Como que você se encontrou nessa profissão? Como que se deu isso? Através do sofrimento. Então hoje você cura porque tu foi curado. Eu costumo falar que a cura, se a gente for para uma linha espiritual, Jesus ele cura, mas a cura não se apaga. Nós, da sanidade mental, acreditamos muito no poder da cura, mas aprendemos a ressignificar os nossos sentimentos. Ressignificando os nossos sentimentos, nós mudamos o nosso comportamento, os nossos hábitos. E assim a gente entra na neuroplasticidade, no manejo clínico das emoções, e essa pessoa volta ao padrão de consciência e fortalecimento, voltar a viver e volta à vida. Aí por causa disso, por causa de um problema que você enfrentou, que você passou, você falou assim, não, é isso que eu quero. Sim. Porque chega um estágio, né, da vida da gente que a gente se sobrecarrega muito. Aonde que a gente se cobra, eu acho não, né? Eu tenho certeza. Porque tudo em excesso faz mal. Se cobrar muito faz mal, se exigir muito faz mal, se autopunir, com certeza. Então, o segredo está aonde? No excesso. Então, a ansiedade é o excesso. O excesso de pensamento, o excesso de negatividade, o excesso de mágoa, né? E isso não faz mal. Então, não faz bem, né? Isso faz mal. Então, é aonde que essa pessoa começa a entrar numa crise de ansiedade. Mas às vezes ela nem liga, porque ela vai fazer outra coisa, né? Vai sair dessa realidade, vai viver num mundo de fantasia. Por que eu falo que é um mundo de fantasia? Porque ela vai reprimir esse sentimento, ela não vai falar mais desse sentimento, mas esse sentimento vai sair de alguma forma. Tem que sair. Por alguma forma ele tem que sair. Se entrou, ele tem que sair. Que é aí que a gente fala que é o retorno do recalcado. Que aí ele vai sair em algum humor, ele vai sair em algum ato falho. Ato falho... Mas geralmente sempre sai pro lado negativo, né, mano? Pro lado negativo. Nunca sai assim, agora vai sair, eu vou virar proativo. Sim, é porque agora eu vou virar um... É inconsciente. E esse inconsciente, o que nós falamos muito, é sobre o vazio. Uma coisa que eu coloco muito também para meus pacientes, o que eu falo com eles, aqueles que me dão liberdade para falar também, até mesmo numa abordagem cristã, dentro da clínica, o docente analítico, é o seguinte, que a Bíblia ela fala assim, eu nem sei se isso está na Bíblia, né? Mas muitas pessoas falam que isso tem na Bíblia. A boca fala do que está cheio o coração. Então, ou seja, o coração está cheio, mas na verdade ele está cheio de alguma coisa, correto? Na verdade ele está cheio, mas ele se torna vazio. Por quê? Alguma coisa está lá na memória. Só que tem outra coisa aqui querendo entrar. Essa coisa que está querendo entrar, eu não deixo entrar porque o coração está cheio. E o que a Bíblia fala muito sobre o coração, e as pessoas erram muito, é que as pessoas sempre falam, remete ao coração, esse coração aqui. Esse coração aqui, ele não sente, ele não fala, só para bombear o sangue. O coração que a Bíblia está falando é esse aqui, é o coração da mente. Então,
Então, ou seja, o coração, a boca fala do que está cheio o coração. O que a mente está cheia, você vai botar para fora. Então, às vezes uma pessoa que murmura, às vezes a pessoa fala muito de tristeza, ou às vezes a pessoa fala de alegria. Às vezes essas pessoas podem até falar de alegria, podem até falar de tristeza, mas reprimindo de verdade o que ela está sentindo por dentro, que pode ser o caso daquele pastor lá. Ele simplesmente interpretou um personagem, entrou nesse mundo da pregação, entrou depois, bateu o vazio, que é o que eu falo, que está ali, né, reprimido, o recalque, que está cheio, né, a pessoa não aguenta e acaba entrando numa depressão e até mesmo entrando aí numa autopunição severa, que é de tentar se matar. Mano, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui. Nosso momento das perguntas, né? Fizemos aqui uma enquete no grupo, né? E deixamos livre para as pessoas fazerem algumas perguntas, né? Primeira pergunta que eu vou fazer a você foi da minha irmã, tá? Ellen Rose. Olha a pergunta que ela fez. Por que temos... Eu não sei nem se era para eu ocultar as perguntas, o nome das pessoas que estão fazendo a pergunta. É só essa aqui. Agora já era. Não sei. Mas se é você que está precisando dessa, você vai receber uma resposta. Tá? Se for você. Por que temos a tendência a repetir ciclos e como quebrá-los? Eu acho que isso aí já foi respondido, né? Porque a nossa mente, ela funciona por linhas de padrões e repetições. Né? Então, como eu falei, a nossa mente, ela é moldada. Então, aquilo que eu cresci, o ambiente fala, né? O pai me ensina, a mãe me ensina. Então, a influência, a cultura do lugar, isso vai me influenciar. Isso é uma maneira de repetição. Então, eu vou repetir o comportamento que eu recebi do meu pai ou do meu avô. A gente tem muito isso, né? Minha mãe me batia, minha mãe fazia isso, fazia aquilo e tal, e eu não fiquei assim. Então, você vai repetir esse comportamento, esse padrão de comportamento que foi herdado da sua mãe e do seu pai, né? E isso é uma forma de repetir esse comportamento. Né? E ela está dizendo no final como quebrá-los. Como quebrá-los? Você fazer uma autoexaminação. Como que seria essa autoexaminação? Eu falei isso, eu tenho também, né? Eu tenho meus pacientes, tenho meu consultório e eu tenho um grupo, Sabedoria para Governar, que é o grupo para meus pacientes. Eu sempre posto conteúdos, estudos exclusivamente para os meus pacientes nesse grupo. E eu falei exatamente isso daí com eles. Gente, anotem, pega um caderno, né? Faça perguntas, né? Perguntas coerentes, perguntas até mesmo saudáveis. Não se exijam tanto, não se critiquem tanto, não se cobrem tanto, mas saiba a origem. Da onde que você veio? Pergunta como que foi seu pai. Aí tem aquelas pessoas também que não têm pai. Pergunta como que foi seu avô, sua avó. Escreve. E nisso que você vai escrevendo, você já vai tendo um norte ali de por que algumas coisas você consegue, você não consegue e outras coisas você consegue fazer. Apóstolo Paulo vai dizer: as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço. E as coisas que eu não quero fazer, essas eu faço. Então, ou seja, esse é o inconsciente e o consciente. Tu falou um negócio aí me deu uma luz aqui. Tu frisou a ideia assim, e tem aquelas pessoas que também não têm pai. E tem que procurar o avô. Até o fato dela não ter um pai influencia? Influencia, porque, como eu falei, né, a nossa mente, ela procura o desejo, o prazer, né? E a pessoa que não tem um pai, a pessoa que não tem a mãe, ele já tem um sentimento reprimido, tá? Já tem esse sentimento reprimido, por quê? Porque muitas das vezes ele vai ver à volta dele, a realidade dele, um pai, uma mãe junto, e ele vai se perguntar, ele vai se auto-questionar. Até bati no microfone aqui. Ele vai se auto-questionar. E ele vai perguntar, por que eu não tenho pai? Entendeu? Eu já dei um exemplo também para uma paciente minha, de às vezes que ela falava que o filho dela chegava da escola e o filho dela ficava muito triste.
muito triste. E ela não sabia o porquê. E eu perguntei para ela, fiz a pergunta, mas o seu filho tem pai? Eu falei, não. Não, tem. Eu falei, tem. Mas o pai dele é um pai presente? Mesmo divorciado, mas o pai dele é presente? Ela falou, não. E na escola, o que o seu filho vê? Ah, ele vê os pais, né, indo buscar, vê os pais indo na reunião, assistir o campeonato de futebol, né, de campeonato de corrida e tal. Então, essa criança, ela vai se auto-questionar, ela vai perguntar, ou para ela ou para alguém. E aí? Ela não tem um pai. Ou às vezes ela foi criada pela avó, entendeu? Então, eu acho que seria bom as pessoas começarem a pensar dessa forma, a começarem a anotar, entendeu? E perguntar de onde que veio, o porquê, tá? Porque isso promove insights e até mesmo são perguntas que a sua própria mente elabora a resposta através do insight. Então é legal a gente fazer, as pessoas fazerem isso daí, que é escrever também. Trabalho para casa. Trabalho para casa. Olha só, em consideração, tá? As pessoas que fizeram as perguntas, eu vou lê-las aqui, mas a maioria a gente já foi no desenrolar da gravação do podcast aqui, a gente acabou já falando, né? Eu tô com uma outra pergunta aqui, ó. Por que às vezes pegamos pensativo, sentindo dores, a ponto de sentir ansiedade, com medo de doenças, fobias e coração apreensivo? Às vezes dá até falta de ar e arritmia do nada. Isso já é uma ansiedade. Isso já é uma pessoa que já está com um nível de ansiedade, eu falo até mesmo já avançado. Muito avançado? Muito avançado, porque aí já entra já náusea, taquicardia. Então aí é uma ansiedade. Pode caçar ajuda. Exato. Pra ontem. Terapia. Aí esse profissional vai conduzir, se é um psicólogo, um psicanalista. Lembrando, psicanalista... Começa pelo psicanalista? Qual que é o que... Pode ser psicanalista ou psicólogo, mas depende da adaptação desse paciente, desse indivíduo. Tem pessoas que conseguem se adaptar à psicanálise. Tem pessoas que conseguem se adaptar melhor à psicologia. E ali quem é esse profissional que vai conduzir esse indivíduo, esse paciente, ou até mesmo encaminhá-lo até para o psiquiatra, porque nesse avanço aí é agressivo. Fala galera, hoje eu vim falar sobre um dos nossos patrocinadores, Central Love. É uma empresa de personalizados, eles trabalham com vários tipos de personalizados, como caneca, camisa. Se um dia você for convidado para mais um episódio do podcast, você também ganhará esse chaveiro personalizado. Eles trabalham com kit escolar, como mochila, lancheira, agenda, e também tem kit de aniversário, como topo do bolo, painel de mesa. E se você também estiver procurando lembrancinha para o aniversário, eles também fazem bolsinha, mochila, necessaire e outros tipos de personalizados. Entra lá no Instagram deles, Central Love, para você conhecer todos os trabalhos. Você comprando com o cupom do Podcast Vertical, você vai ter um desconto na sua compra. Vem para Central Love e faça sua encomenda. Vamos lá, tem outra aqui, ó. Sabendo que a depressão é um tipo de aprisionamento mental por ser um acúmulo dos sentimentos passados, feridas, a minha pergunta é: como ou qual a melhor forma de controlar impulsos e emoções autodestrutivos? Sabendo que ainda existe um certo preconceito dentro da igreja sobre essa questão da depressão, sempre falando que é algo espiritual e ignorando o aspecto psicológico, consultas com psicólogos ou psiquiatra. Eu acho que essa mentalidade mudou. Eu acho que a mentalidade hoje, antigamente... Eu também acho que hoje está um pouco mais mudou. leve. Hoje os próprios pastores, tá? Os próprios pastores, pastoras, estão procurando... Eles né, estão se formando em psicólogo, Eles perceberam que psicologia, entre eles tem muita pessoa sim, se matando. psicanalista, a mentalidade... porque isso aí era um padrão de cultura, né? Tudo cultura. Cultura é um negócio... Por isso que eu falei, tem que saber isso, da onde você veio, né, velho? Tem que saber. Eu falo muito também, Eliaverto, que as pessoas têm que fazer pergunta. As
As pessoas elas aceitam muito fácil. Tem que fazer pergunta, faça pergunta. Faça pergunta. Por quê? Mas por que tem que ser assim? Às vezes as pessoas também não... Por que eu sou assim? Às vezes não faz essa pergunta, porque também vai mexendo no vespeiro, né, mano? Porque, por exemplo, aí a pessoa vai se sentir na obrigação de mudar padrão. Porque, por exemplo, eu vou mexer lá. Quem foi meu tataravô? Quem foi meu bisavô? Quem foi meu avô? Quem foi meu pai? Caraca, então por isso que eu sou desse jeito? E aí, mas aí que tá o segredo. Não é que a gente vai procurar uma justificativa para essa pessoa para que ela continue dessa forma. É sim para ela pensar de uma certa forma, buscar até ajuda ou conhecimento, que eu comecei a falar sobre isso. Porque agora ela sobre vai ter conhecimento e entendimento. Por isso que eu falei, a cultura e a mentalidade dessas pessoas mudaram. Por quê? Através do entendimento, do conhecimento. E isso daí foi na pandemia, né? Pós-pandemia. Porque na pandemia, meu amigo, o pós-pandêmico, né? Ficou muita gente ficou doente mentalmente. Ficou. Então, as igrejas modernizaram. Acabaram também, após a pandemia, entenderam que o que estava enfrentando antes da pandemia era um quadro depressivo, né? Sim, era um quadro depressivo. Mano, a última pergunta que a gente caminha pro final, tá? Uma pessoa perguntou pra outra, tá? Um amigo do Pará pediu pra perguntar por que quando ele sai com a esposa, ele fica com medo dela olhar pra alguém e gostar dessa pessoa e se separar dele. Ele coloca um monte de pensamento negativo na cabeça e tem crise também de ansiedade. É aquilo que eu falei, né? Que a gente já falou também um pouquinho sobre isso. É o trauma, né? Tem um trauma aí, tem um vazio aí inconsciente. Seria uma insegurança? Insegurança e dependência emocional. Teria que investigar. Uma coisa que você também frisou, Eli Everton, que as pessoas hoje elas estão falando assim, a corrida me curou, a atividade física me curou, a musculação me curou. Querido, pode ter curado, mas ela não investiga. Tá? Terapia que investiga, médico que investiga. Então, às vezes, você pode estar bem, então, mas só com a peneira. Por uma linha de repetição, esse padrão, como a nossa mente funciona em linha de padrões, e a gente está falando de quebra de fortalezas, esse padrão, ele pode voltar. Se voltar, você já sabe que você tem que voltar para terapia, e não é corrida, não é só atividade física, nem só musculação. Perfeito. Mano, olha só, pra gente encerrar aqui, eu quero te agradecer de coração, tá bom, meu mano? Que Deus te abençoe. Nós precisamos fazer a parte 2. Porém, de todas as perguntas que eu te fiz aqui, teve alguma que eu não fiz e você tem o desejo de responder? Olha, não é nem pergunta, eu gostaria de frisar, é a parte da linha do cognitivo dos jovens. Esse jovem, muitas das vezes, ele não tem esse cognitivo, esse neocórtex pré-frontal formado, e eu gostaria até mesmo de deixar esse ponto de reflexão para você que é pai, para você que é mãe, para você que também que é vó, para todos vocês, que o jovem, por o fato dele não ter esse cognitivo formado, ele age muito no impulso emocional. Muitas das escolhas dos jovens entre 5 anos até 17 anos, 25 anos, não é uma decisão e uma escolha racional, é uma emocional. Por isso que hoje você pergunta ao seu filho, o que você quer ser? O seu filho de 4 anos ou 5 anos? Motorista de ônibus. Vai fazer essa mesma pergunta para o seu filho quando ele tiver os 17 anos. Muitas das vezes ele vai falar, eu não quero ser mais motorista de ônibus, o que você quer? Eu quero ser engenheiro. Por quê? Porque ainda não tem consciência. Eu não tinha não, cara, porque eu queria ser motorista de táxi do Rio de Janeiro. Eu não tinha consciência nenhuma. E hoje você vê no Rio de Janeiro... Rapaz! Misericórdia. Então, é uma coisa que eu gostaria de frisar muito. Por quê? Porque é muito perigoso. Porque um celular desse daqui é referente praticamente a um cigarro de maconha. Cocaína, droga, bebida. Isso é empurrado para o jovem. E o jovem, ele vai... Por quê? Adrenalina, dopamina barata. É uma dopamina barata, imediata. Por quê? Prazer. A alma, ela quer prazer.
ela sente esse gosto do prazer. E o jovem nessa linha aí, que ainda, infelizmente, o cognitivo ainda não está formado, eles acabam caindo e é uma cilada. E para sair, meu amigo, é complicado. E é o que eu recebo, tá? Eu tô falando porque eu recebo muita drogadição no meu consultório. Mano, olhando para aquela câmera ali, ó. Se Deus te desse a oportunidade de você dar um conselho para o mundo inteiro, qual o conselho que você daria? Jesus é a salvação. Excelente. Perfeito. Mano, que episódio sensacional. Mano, eu gosto muito desse assunto. Gostei muito do episódio. Gostei Pode muito falar da para as tua pessoas, se presença as pessoas quiserem Não, me seguir? Isso, com certeza. Tu vai falar agora, nesse exato momento. Como que eles te encontram na rede social? Então, olha só, eu tenho meu consultório, tá? Sabedoria para Governar. Tenho o meu arroba. Tenho o meu arroba no Instagram, que é arroba sabedoria para governar 77. Também tem um trabalho que eu participo também, que é o Projeto Social. Eu Pratico Esperança, que faz um trabalho social voltado para a comunidade. Inclusive, nós temos também pessoas, né, daqui, do Padre Jósimo, do Belmonte, que nós fazemos também ações, visitas com assistente social. E essa assistente social, ela faz uma triagem e vê a necessidade dessa família, o que eles estão precisando. Eu posso deixar o seu número de contato para a galera? Pode deixar o meu número de contato, se tiver alguma dúvida, tá? E é isso aí. Só entrar em contato e vamos lá. A minha paixão é por vidas. Vidas importam. Deus te abençoe, mano. Rapidinho, antes da gente desligar a câmera, quero pedir pra Rebeca vir aqui rapidinho te entregar uma lembrancinha, tá, mano? Uma lembrancinha, uma pequena, uma singela lembrança. É uma lembrancinha, tá? Que Deus te abençoe e somos gratos. Amém. Obrigado. Por sua presença aqui, tá bom, meu mano? Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe todos os seus projetos, todos os seus planos, todos os seus sonhos, que a sua clínica, mano, ela venha a ser grande, muito reconhecida, que pessoas de fato, cara, de fato, que entrarem na sua clínica, mano, venham sair de lá resolvidas, tá, mano? Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da ciência, pelo poder da cura. Meu irmão, cara, eu não sei o que Deus vai fazer, não. Tem um hino do Tales assim, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tá, mano? Eu agradeço vocês da Vertical Podcast. Agradeço também o Eli Everton. A ela, qual é o nome? Rebeca. Rebeca, agradeço você também pela oportunidade. Posso agradecer também a minha namorada. Se você não falar dela... A minha namorada que veio aqui também me prestigiar. Eu agradeço a todos vocês, meus amigos, meus pacientes também, que me deram maior força. Então, gratidão a todos vocês e gratidão a Deus. E não é o dinheiro que me importa, e sim é a vida. Amém, bora pra cima. Deus abençoe, tá? Fica com Cristo.